A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos orar mais uma oração do meio-dia para que Deus ele possa abençoar as nossas vidas mais uma vez no poder do nome de Jesus. E hoje, meus irmãos, é quinta-feira. Deus ele tem uma palavra para nos ensinar hoje. Deus ele vai nos ensinar com esta palavra e nós acreditamos, meus irmãos, que através deste ensino nós aprenderemos e ficaremos mais inteligentes, mais sábios e mais cheios do entendimento diante de Deus. Vamos ler aqui em Zacarias, capítulo 11, versículo 17, que diz assim: Ai do pastor inútil, que abandona o seu rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho completamente se escurecerá. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E, meus irmãos, graças a Deus, e esta palavra, meus irmãos, que o Senhor nos dá, ela vai nos ensinar, meus irmãos, coisas profundas. Louvado seja Deus, porque mesmo aqui, meus irmãos, eu sendo pastor, sendo uma pessoa que está sendo como um guia espiritual para que você chegue até Jesus e que de Jesus você chegue até Deus, eu estou sendo aqui simplesmente uma pessoa, um mecanismo, um canal de Deus. Mas nós aprendemos com Jesus e o que nós aprendemos com Jesus a gente ensina. Isso quer dizer que a maioria das pregações e das palavras que nós ensinamos aqui, meus irmãos, ela vem dada por Deus. E então, quando Jesus está nos ensinando, o Espírito de Deus está nos revelando a palavra, e você está ouvindo, eu também estou aprendendo. Eu também estou aqui recebendo esse ensino maravilhoso. E hoje Jesus vai nos ensinar sobre isso, meus irmãos. Sobre a postura de um pastor, sobre a postura de um líder espiritual. Na liturgia ou na organização eclesiástica da igreja, é necessário, meus irmãos, que se coloquem regras e normas e regulamentos, que são chamados de RI, o regulamento interno. E neste regulamento interno são citadas as doutrinas de dentro da casa de oração e todas as regras que são colocadas. Então, cada casa de oração criou a sua própria doutrina, criou sua própria metodologia de ensino. Mas vamos entender aqui com Jesus hoje o que é mesmo a verdadeira metodologia de ensino, quem é o verdadeiro pastor, louvado seja Deus, e qual é a verdadeira doutrina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, e também entender sobre essa inutilidade de pastores. Por que a palavra de Deus está citando que eles são inúteis? E por que a palavra do Senhor está dizendo que vai fazer com que o braço deles vai secar? Eu sei que muita pessoa ficou com a pulga atrás da orelha com isso aí. Mas será o que Deus ele vai fazer com o pastor? Por que vai fazer isso? Meus irmãos, vamos entender aqui. No livro de Zacarias aqui no capítulo 11, onde a gente fez a leitura do versículo 17, Zacarias ele cita sobre pessoas impenitentes. É um castigo para pessoas impenitentes, ou seja, são pessoas que conhecem a verdade, que conhecem o caminho da retidão, são pessoas que conhecem o que tem que ser feito, de certo, mas elas preferem fazer o que é errado. Estão entendendo? E isso, quando ela está citando para cá, ela não está citando para uma multidão, mas ela está citando sim, em primeiro ponto, para uma liderança, para os líderes. Quando Deus ele vai se comunicar com alguém da nação, com a liderança da nação, ele envia um profeta. E o profeta ele fala não para a multidão, mas ele fala assim para o líder, para aquele que lidera, para aquele que está, então é para o presidente, né? Então vamos entender isso. Agora, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o que um pastor ele tem que fazer? Ele tem que apacentar o rebanho de Cristo, ele tem que cuidar das ovelhas. Ele vai levar as ovelhas para comer o capim, ele vai trazer as ovelhas de novo para beber uma aguinha, ele vai olhar, vai ver o melhor pasto, vai procurar o melhor pasto para poder alimentar. Então é onde ele vai procurar na Escritura. A Escritura ela é o pasto.
é os pastos e as águas, e ali ele vai pegando dentro das Escrituras. Ali o que é necessário as ovelhas comerem e se alimentarem, para que elas possam ficar fortes e para que elas possam ficar dispostas. E também, meus irmãos, o pastor ele é responsável por cada ovelha que é colocado nas mãos dele. Eu, sendo aqui considerado por Deus, ungido por Deus para esta obra como pastor, as primeiras ovelhas que eu tenho que dar conta é a minha esposa e a minha filha. No caso, a minha família. O primeiro rebanho que eu tenho que apresentar para Cristo é o meu lar. Porque até em Timóteo, Paulo escreve para Timóteo dizendo que o líder que não cuida bem da sua própria casa, ele fez pior do que um infiel e não honrou o nome de Deus. Estão entendendo, meus queridos irmãos, o que Deus está dizendo para nós através desta palavra? Por isso, a função de um pastor é organizar a casa de oração, cuidar do rebanho de Cristo. A função de um pastor é falar abertamente o caminho da retidão e da verdade. E outra coisa, o pastor, ele vai ter que prestar conta diante de Deus por cada coisa que aconteceu dentro da casa de oração, dentro daquilo que foi colocado sobre ele. Ele vai ter que pegar o castiçal dele, que simboliza, ele vai pegar todo o povo que ele conseguiu ajuntar e vai entregar para Deus. E ali ele vai começar a prestar conta diante de Deus. Aí Deus vai começar a perguntar: cadê aquele irmão que se rebeliou? O senhor foi atrás dele? Ele: não fui não, era rebelde. Pois é, isso daqui nós vamos colocar aqui, que nós vamos conversar agora sobre isso. Cadê aquela irmã que estava na igreja, mas de repente ela se desviou? Você foi atrás dela? Sim, eu fui. E ela voltou? Não voltou, eu conversei com ela. Não, então tá aqui, nós vamos. Então Deus vai começar a julgar. Ele vai julgar e vai trazer o julgamento segundo essas descrições que nos foram dadas aqui, meus irmãos. Segundo a obra do pastor. Por isso, Tiago, o apóstolo Tiago, ele escreve uma carta dizendo: meus irmãos, não sejais mestres, sabendo que receberemos o mais rigoroso juízo. Vou traduzir para que os irmãos possam entender. Meus irmãos, não queiram ser líderes, porque os líderes vão receber um juízo ardente, um juízo diferenciado dos outros. Porque, meus irmãos, acontece isso nos nossos dias atuais. Por causa do status, por causa da fama, todo mundo está se intitulando pastor, todo mundo está se intitulando alguma coisa, para aparecer bem nas fotos, para aparecer bem nas mensagens pregadas, para ser intitulado. E a Bíblia vai considerar todos esses como inútil, que não fizeram a obra de Deus. Inutilidade é o quê? Inútil. É uma coisa que não serviu para Deus. Deus falou: é inútil. Isso não serve para mim. Então vamos entender aqui, meus irmãos, três qualidades de pastores que estão sendo considerados por Deus inúteis. Como eu sempre falo e como eu sempre explico, a ética cristã, ela não está só dentro das congregações, ela tem que estar dentro do nosso coração, porque o nosso foco não é denegrir imagem de irmãos, porque uma pessoa que hoje é considerada inútil, amanhã ela pode se tornar útil. Paulo diz também de um homem, um servo, que estava ali, que em outro tempo foi inútil, mas agora estava sendo muito útil. Alguém era inútil, agora está sendo útil. Estão entendendo? Então eu vou citar aqui, não cito nomes porque isso é falta de ética. As pessoas que citam nomes de pastores, que fica difamando o nome de pastores, que fica difamando, você está sendo um Satanás da vida. Que é isso, pastor? Satanás da vida? Como assim é? Você está semeando contenda no meio dos irmãos. Você está semeando discórdia e dissensão. Por isso é necessário que se arrependa. Porque as pessoas que estão assistindo, nem todas elas têm uma mente para entender, para poder compreender. A maioria delas logo se escandaliza.
e logo sai, não quer saber mais de crente, não quer saber mais de nada, porque só vê bagunça. Então, por isso, nós devemos guardar de citar nomes. Ética. A primeira qualidade de pastores, aqui, a primeira qualidade de pastores são os mercenários, que Jesus ele cita. Que quando vem o lobo, o mercenário logo foge, porque ele não tem amor pelas ovelhas. Ele só está preocupado com o lucro que as ovelhas podem oferecer para eles. Ele só está preocupado com o lucro que as ovelhas vai dar para eles. Então, quando ele vê o lobo vindo, ele logo entrega as ovelhas na mão do lobo. Se possível, ele até vende elas, porque ele é mercenário. Porque ele não entra pela porta, ele pula por fora. Ele tem as suas artimanhas, que até aqui no livro de Zacarias nós estamos entendendo que ele é um impenitente, que vai receber o castigo. A segunda qualidade de pastor, que é considerado por Deus inútil, é o que tem medo, é o que se esconde, é o que não faz o que Deus quer, é o que não cuida das ovelhas, que está com medo, que sempre sai correndo, na hora que vem o problema lá e já desaparece. Terceira qualidade de pastor é o pastor iníquo, ou o pastor obreiro da iniquidade, que ele tem consciência dos seus erros, que ele tem consciência do que está enganando as ovelhas, que ele tem consciência que o caminho que ele está trilhando leva para a perdição, mas ele não está nem aí, e ele está enganando, e ele está também sendo um mercenário, está enganando. Mas o apóstolo Paulo escreve para Timóteo: estes obreiros da iniquidade, eles enganarão e serão enganados. Estão indo de mal a pior, enganando e também sendo enganados. Graças a Deus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por isso, meus irmãos, por intermédio desta palavra, nós entendemos essas três qualidades de pessoas inúteis, que também pode se tornar outros, só basta abandonar essas práticas. E aqui eu quero trazer somente uma repreensão final, para que nós possamos orar aqui. Eu citei essas pessoas, eu citei, na verdade, a qualidade dessas pessoas. Eu disse as qualidades que cada uma dessas pessoas elas têm para ser consideradas por Deus inúteis. Mas não é que se eu citei, que eu te ensinei isso, que eu estou te dando liberdade para você abandonar uma casa de oração, para você se afastar. Não. Aprenda hoje, amadureça. Não deixe que os erros das pessoas influenciem a sua vida para decair, para degradar, para se tornar uma pessoa desprezível. Mas faça com que os erros de cada pessoa seja um degrau. Para quê? Para que por intermédio de você ter visto esta pessoa errando, você pegue isso para a tua vida, para você não errar. E também com o intento de ajudar esta pessoa a crescer também espiritualmente. Porque quem está errando, meus irmãos, muitas vezes não vê. Mas quem está de fora está assistindo tudo. Está entendendo? Por isso vamos orar esta oração agora. Que Deus possa abençoar a sua vida pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Oremos, meus irmãos. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, nesta oração agora nós elevamos a nossa mente a Ti. Agradecendo ao Senhor, meu Pai, por esta palavra que o Senhor tem nos ensinado. Agradecendo ao Senhor, meu Pai, por este ensino. Espírito Santo de Deus e da verdade, visita, meu Pai, todas as pessoas neste momento. Visita, meu Pai, todos os que estão aflitos, meu Pai, desesperançados. Ai, de couve, alemanto, iedeflai, de caiaçúria. Espírito Santo de Deus e da verdade, que o Senhor venha fazer uma grande obra, meu Pai, na vida desta pessoa. Pai, que o Senhor venha libertar agora, transformar, meu Pai, preencher o vazio do coração.
Meu Deus, que o Senhor venha agora neste momento de oração, ó querido Deus e eterno Pai, derramar, meu Pai, as poderosas presenças, meu Pai, derramar, meu Pai, as poderosas bênçãos do Espírito Santo. Pai, a presença, meu Pai, gloriosa do Teu Espírito Santo venha entrar dentro deste lar, que a presença gloriosa do Teu Espírito Santo venha entrar dentro desta casa, nesta família, ó Deus querido, trazendo a união, trazendo a paz, meu Pai, trazendo a tranquilidade, trazendo, meu Deus, o refrigério, trazendo, ó Deus querido e Deus amado, oriai de canta, lai de minha sol de cantarápia. Querido Deus e eterno Pai, derrama, Senhor meu Deus, fortemente as Tuas maravilhas, derrama, Senhor meu Deus, fortemente os Teus sinais, derrama, meu Pai, fortemente os Teus prodígios. Espírito glorioso do Senhor, que a Tua presença, meu Pai, manifeste-se agora no nosso meio, curando, meu Deus, e libertando, sarando, meu Pai, e transformando. Deus querido e amado, porque nós acreditamos, ó Pai querido, no poder da Tua palavra, por isso vai curando, meu Pai, agora esta pessoa de todas as enfermidades, de todos os males, pelo poder, meu Pai, do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Derrama, meu Pai, fortemente, papai querido, as Tuas bênçãos. Derrama, Senhor, meu Deus, fortemente os Teus milagres, pelo poder da fé no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, que Deus possa abençoar as vossas vidas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebe esta palavra e esta oração em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus.